Jesus, o único que nos justifica. Ninguém é melhor por nenhum motivo ou sacrifício que possa ser feito, pois Ele é o único sumo sacerdote e o único que pode nos justificar perante o Pai. Em Marcos 9:1, temos um momento emblemático que diz respeito ao reino de Deus e diz assim: mas diz respeito ao reino de Deus e não sua vinda. Pelo que entendo na descrição, principalmente do grego, nós vimos um relato aqui curioso que levanta alguns estudos teológicos, pois dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Então as pessoas dizem que nem ele sabia quando virá, somente o Pai. Porém, quando ele fala assim, dá a se entender que ele sabia que alguns que estavam ali veriam sua vinda. Porém, quando você vai estudar, você vê que isso diz mais respeito sobre algo que aconteceria depois, que está justamente, nós já estudamos lá em Mateus, sobre a transfiguração de Jesus. Então, esse texto nós temos sobre a transfiguração, a vinda de Elias, e depois nós temos ainda a cura de um jovem possesso, suas predição de morte e de ressurreição, no caso de Jesus predizendo sua morte e ressurreição, sobre o maior nos reinos dos céus, quando eles indagam sobre quem é maior, um querendo ficar à esquerda, outro à direita, ele fala que o maior é aquele que serve, ele veio para servir e não para ser servido. E o reino dos céus já foram descritos no livro de Mateus, como eu disse aqui, Mateus 17:18, e agora descrito em Marcos 9, do versículo 2 ao 27. Vídeos gravados já, vídeos 220 e 221. Mas temos um fato novo. Então, temos um fato novo em Mateus 9, do 38 ao 41, que Jesus ensina a tolerância e a caridade. Aqui disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e não nos proibimos, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe proíbas, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Segue em Marcos 9, versículo 42, até seguindo o capítulo 10, o capítulo 11, até o versículo 11, sobre os tropeços, os discípulos como o sal da terra, que deve ser fazer a diferença. Jesus atravessando o Jordão, a questão do divórcio, que é comentado sobre as pessoas, os homens que davam carta de repúdio e divorciando-se das esposas, e todos nós somos filhos, então ele preocupa com essas questões, e inclusive a lei de Moisés foi em detrimento da dureza do coração dos homens, mas ele, como o Deus amoroso, ele quer que todos os filhos
se vá bem. Então ele não fala que esse conceito, né, é um conceito ideal. Jesus abençoa as crianças. Tem a passagem do jovem rico, né, que não é visto com maus olhos simplesmente por ele ser rico e não querer vender tudo e seguir Jesus, mas porque ele nem quis explicar por que ele sentia aquela tristeza, né, de possuir tantas propriedades. Quer dizer, o amor dele àquilo estava tão apegado que ele nem quis questionar. Então isso foi um dos detalhes mais interessantes. Ele prediz novamente sua morte e ressurreição. O pedido de Tiago e João, que nós já falamos aqui, né, de ficar à esquerda e à direita dele. A cura do cego de Jericó. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né, quando ele entra triunfalmente em Jerusalém, todo mundo dizendo Hosana, né? A figueira sem fruto, que nós já comentamos, né, que ele amaldiçoou ela não por não ter fruto, mas por parecer dar fruto. Isso é uma lição, né? A purificação do templo. Interessante que é um momento que nós lembramos aqui, eu não vi em nenhum outro momento ele irado como nesse momento, né? Onde ele vê as pessoas ali comercializando no templo, né? E tudo isso já foi estudado em Mateus 19 até o capítulo 20, vídeos 222, 223 e 224. Então eu só dei uma recapitulada aqui para falar, né, que esses passos estão lá. E voltamos a ter um novo fato em Marcos 11, do 20 ao 26, que fala sobre o poder da fé, né? Que diz que passando eles pela manhã viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus. Ele diz, né? Tendes fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim fará com ele, será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe e as vossas ofensas. Mas se não perdoares, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as ofensas. Então, talvez aqui uma dica, né, de por que as orações nossas às vezes não são respondidas. E novamente nós temos a autoridade de Jesus e o batismo de João, né, as parábolas dos maus lavradores, a questão dos tributos, os saduceus e a ressurreição, o grande mandamento, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. O Cristo, filho de Deus, de Davi, Jesus censura, né, os escribas. Isso está relatado em Marcos 11, versículo 27 a Marcos 12, versículo 40. Já visto também, objeto de estudo em Mateus 21 ao 23, no vídeo 225, que nós já estudamos, né? E temos um relato novo aqui em Marcos 12, 41 a 44, quando eu digo novo, que não foi visto, né, até o objeto desse estudo, que é Marcos. Então, sobre a oferta, né, da viúva pobre, e está aqui em Marcos 12, do 41 a 44, que diz o seguinte: assentando diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava, ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. E é interessante quando, lá em Deuteronômio, Levítico, não lembro muito bem quando a gente estudou,
que eles davam 10%, né, do que produziam, e não existia ainda essa ideia da moeda tão forte como agora. E dava-se uma parte do que era produzido para que os sacerdotes, né, ficassem com uma parte, porque eles não produziam, eles não comercializavam, quer dizer, eles ficavam só pelas coisas sagradas ali, e uma parte fosse, né, para também vir ajudar as viúvas e os órfãos. Até aqui, o presente momento, a gente vê que essa coisa vem, apesar de ter, mesmo na época lá do juiz Eli e outros sacerdotes que se corromperam, né? Depois veio os juízes e veio os reis também que se corromperam mais ainda, mas essa questão, né, da uma parte, ela veio seguindo não só culturalmente, mas como um mandamento, né? Porém, se corrompeu. Você vê que na restauração do templo lá no livro de Esdras e nós estudamos, nós vemos, né, chamado a atenção algumas pessoas que ficavam por conta do templo ali e faziam usura do dinheiro e agiam, né, de forma que não deveriam. E aqui mesmo temos um relato, né? É o primeiro relato assim que eu vejo na sequência cronológica que fala sobre a moeda. E você vê que Jesus ele não se opõe de forma nenhuma, mas ele faz uma observação aqui quanto a dar, né? Não que está sobrando, mas dá de coração, né? E dá pela causa, e a causa, né, nós sabemos. Porém, depois da sua morte e ressurreição, ele passa a ser o sumo sacerdote. Então é o único sumo sacerdote. Então não tem mais essa necessidade dos sacerdotes, né, dessas pessoas. Aí tinha os fariseus, os saduceus, os fariseus, os religiosos, os saduceus, os políticos, né? Tinha os escribas que cuidavam da lei. Então ele rasga o véu, todos têm acesso agora, né, a ele, ao Santo dos Santos, quer dizer, passamos a ser templo, né, nós buscando e conseguindo isso através da sua graça e não tendo mais um sacerdote ali destinado, mas o sumo sacerdote que é Jesus. Claro que tem os templos, né, e tem as pessoas que deveriam acolher e tratar das outras, né, com amor, mas infelizmente a gente vê que isso se perdeu, né, esse sentido do pastoreado, de cuidar, né, das ovelhas, ou até mesmo do mestre, né, de dar lições aprendidas, lições de vida, né. Infelizmente é isso que Cristo, né, ensinou ao longo dos anos, se perdeu e hoje praticamente comercializa, né, tudo, e o objetivo que seria cuidar um dos outros foi se perdendo ao longo do tempo. E ainda temos o sermão profético sobre a destruição do templo, e ele está falando aqui do templo, né, na matéria, ele morreria e ressuscitaria depois, e também o templo de Jerusalém que foi, né, destruído e depois foi restaurado. O princípio das dores, aí já faz uma analogia, né, daquele tempo com os tempos vindouros, né? A grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, a parábola da figueira, a exortação à vigilância, essa vigilância não de ficar, não vou fazer não, porque se amanhã é a questão da vigilância de você estar atento, né, ao próximo principalmente. Muitas pessoas que acham que ao deixar de fazer algo ou outro, que isso aí faz com que você tenha uma comunhão com ele, mas a questão que é deixado como mandamento, né, de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, isso aí é uma das coisas primordiais, né, como cristão, e essa vigilância, né, muito mais nesse sentido. O plano para tirar a vida de Jesus ungido em Betânia, e o pacto, né, da traição
de Judas, os discípulos preparando a Páscoa, o traidor, né, sendo indicado, no caso Judas, a ceia do Senhor, Pedro avisado que ele iria negá-lo, né? Jesus no Getsemane, um dos momentos mais sombrios, porque a nossa vida é um hiato, né? Então, do momento que ele entra em Jerusalém e é aclamado, aí vem, antes ele teve no deserto após o batismo, e agora vem um momento onde Deus parece abandonar, como às vezes acontece conosco também, né? E nós queremos que o cálice seja afastado de nós para não bebermos, mas ele foi lá e teve que fazer esse sacrifício para que hoje a gente tenha, né, pelo menos esperança, né, em Cristo. E Jesus é preso. Tudo isso, né, se passa de Marcos 13 a 14, no versículo 50, né? Já objeto de leitura também estudado, né, em Mateus 24 a 26, vídeos gravados de 226 a 228. Eu tenho a Bíblia cronológica, né? Achei interessante esse. Um novo fato, e um fato curioso, né? É narrado em Marcos 14, de 51 a 52. Eu achei interessante que 51 a 52 diz que Jesus é seguido por um jovem. Seguia um jovem coberto unicamente com um lençol. E lançaram-lhe a mão, né? Seguraram ele, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Então, tem esse comentário aqui que eu achei curioso, né? E é um comentário que não tinha lá no livro de Mateus. E agora, após este fato intrigante, né, nós continuamos a ver Jesus perante o Sinédrio, uma cúpula, né, de sumos sacerdotes, assim titulados. E Pedro nega Jesus, Jesus perante Pilatos depois, Jesus entrega aos soldados, Simão levando a cruz de Jesus, a crucificação, a morte de Jesus e o seu sepultamento e também sua ressurreição, narrada em Marcos 14, de 53 a Marcos 16, 8. Já objeto de estudo também de Mateus 26, 28. E no vídeo 229, que nós já gravamos, como eu tenho a Bíblia cronológica aqui, então cada fato vai sendo gravado cronologicamente. É muito interessante você entender, né, cronológico desde Gênesis, aí você vai compreendendo as coisas um pouco mais facilmente. Temos um relato novo e sublime em Marcos 16, de 9 a 21, finalizando o livro de Marcos, né? Que diz que Jesus aparece a Maria Madalena, depois nós vamos ver lá no livro de João também, havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, que tendemos a ser domingo, né? Apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Então essa Maria Madalena, né, que foi expelida os 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Um momento emblemático, porque só ele venceu a morte. É uma das coisas que o ser humano mais sente, né? Ao acontecer a morte, não consegue superar nada, ninguém conseguiu nada, por mais que façamos. E ele sim, ele conseguiu vencer a morte. Depois disto, Jesus aparece a 2 de seus discípulos, né? Em outra forma, estavam eles a caminho para o campo, e indo eles anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. A ordem para evangelizar. Finalmente aparece Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito ao que tinha visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Crer e ser batizado será salvo. Lembrando que aquele desertor, né, aquele revolucionário que diziam ladrão, né,
do lado da cruz, e esse ele falou que estaria com ele hoje mesmo no paraíso. E esse não foi, ele creu, mas não foi batizado. Então não é uma regra, porque alguém pode se arrepender num momento final de vida, e a gente não tem como julgar isso. Inclusive algumas pessoas falam dos que suicidam, né, que não tem perdão, e não, a Bíblia não tem nenhum relato sobre isso. Mas aqui diz, né, que quem crer e ser batizado será salvo. Porém, aquele que não crer será condenado. Porque a questão de crer é muito importante, né? Tem que acreditar. E isso é muito importante, faz toda a diferença. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem a mão sobre enfermos, eles ficarão curados. E aí nós finalizamos com a ascensão de Jesus. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido do céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra no meio de sinais que os seguiam. E esse evangelho das boas novas, né? Do amor de Cristo e não do medo, né? E não que não vá existir o dia do juízo, mas nós temos que falar do amor de Cristo. Só depois de você conhecer alguém, conhecer o amor daquela pessoa ou ter um amor por ela, ao ela falar, você vai querer ouvi-la. Então, nós temos que falar do amor de Cristo. Uma vez que você é impactado por esse amor, como foi Pedro no segundo encontro com Jesus, não no primeiro, quando ele foi pelo que ele podia oferecer, mas no segundo, quando ele viu o amor dele, aí toda a vida dele foi diferente, como pode ser a nossa. Amém?